Glórias a Deus. Louvado seja Deus pela unção que está neste lugar e aí onde você está. Amados, vamos então iniciar a mensagem dessa noite. E conhecereis a verdade vos libertará. O texto que Deus me tocou de trazer a mensagem dessa noite está no Evangelho segundo Mateus, ou simplesmente Mateus. Eu peço que você vá comigo lá no capítulo de número 17. Enquanto você procura nas Escrituras, vai dizendo, se você tiver com alguém do seu lado, se estiver sozinho, diga aí mesmo onde você está. Eu sei que Deus tem algo tremendo para mim essa noite. Se tiver alguém do teu lado, diga, eu sei que Deus tem algo tremendo da parte dele para nós essa noite. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. E tem mesmo, irmãos. Eu cada dia fico mais assim apaixonado pelo meu Deus, das coisas grandes e ocultas que Ele nos traz como revelação nesses cultos de libertação da nossa comunidade. Mateus capítulo 17, versículo 21. Vamos ler juntos? Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Vou ler de novo. Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unidos nós estamos nessa oração para pedir o discernimento, a unção do discernimento sobre a mensagem dessa noite. Que ninguém, absolutamente ninguém que está ouvindo essa mensagem fique sem ter esse discernimento, pois a tua palavra diz que o teu povo sofre justamente por falta de entendimento, e um povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nada, absolutamente nada, venha obstruir a tua unção de chegar à mente e ao coração que está ouvindo essa mensagem. Eu declaro em nome de Jesus que todos que estiverem pela fé ouvindo tudo que o Senhor nos revelou esta noite, esse dia, em nome de Jesus, será sim fortalecido, renovado e cheio da tua unção, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, a passagem que nós acabamos de ler agora é um momento em que um homem leva o seu filho, que é lunático, para quem não sabe, aquelas pessoas que têm problemas epiléticos, né? E os discípulos, ele leva os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar aquele espírito imundo que fazia com que aquele menino sofresse aqueles ataques que sofria. E eles não puderam expulsar. E lá vamos ler para você ter uma noção melhor e maior do que Deus quer nos dizer na sequência. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 20 primeiro. Mateus 7, versículo 14 ao 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele imediatamente. Desde aquela hora, o menino então sarou. Versículo 19 diz: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus então lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Olha aí, no versículo 17, Jesus exorta os seus discípulos pela pequenez de fé. E ele garante que se nós tivermos uma fé
mínima, do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, nós removeremos sim montanhas, como diz aquele ditado popular: a fé remove montanhas. Está no versículo 20, ele disse isso. Mas o que impedia aqueles discípulos de terem essa fé? A fé que faz o impossível acontecer, sendo que andavam eles com o próprio Senhor. Faltava-lhes o que hoje não nos falta. Eu perguntei isso ao Senhor, isso falta, disse ao meu coração: faltava-lhes o que hoje não vos falta, o Espírito Santo, habitando, instruindo e testificando da palavra, na mente e no coração. Tudo aquilo que o Mestre fez. Assim diz o Senhor: se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz, e farão elas até maiores. João capítulo 14, e lá no versículo número 12, vou ler para os irmãos aqui, depois nós voltamos aí. João 14, versículo 12. Jesus então diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, eu vou estar intercedendo. Glórias a Deus. Por isso que Jesus, naquela época, ele disse num outro texto desse mesmo evangelho que nós estamos agora, o evangelho de João, eu peço que você vá comigo no capítulo 20, e no versículo 29, ele diz assim: bem-aventurados, eu vou ler para os irmãos, versículo 29, disse-lhe Jesus, naquele momento que Tomé duvidava que Jesus havia ressurreto, aparecia ressurreto, né? Então ele vai dizer: eu não acredito, só se eu ver ali as feridas na mão dele, ele aparecer aqui, e aí eu ver, eu vou tocar, eu vou crer. E naquele momento Jesus entra parede adentro, nem entra pela porta. As escrituras dizem que ele entrou parede adentro, e quando todos viram, se espantaram, e ele disse a Tomé: Tomé, chegue-te aqui, toque nas minhas feridas. E Tomé, quando toca naquelas feridas, ele cai de joelho, envergonhado, e diz: Senhor meu, Deus meu. Aí então Jesus vai dizer essa frase a ele, do versículo 29: porque me vistes, Tomé, creste? Pois eu te digo que muito mais feliz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia. Jesus se referia a nós, o povo que não conheceu Jesus pessoalmente, não pudemos vê-lo, mas cremos mesmo sem vê-lo, porque ele habita em nós pelo seu Espírito. Aleluia. Jesus falava de nós, igreja de Jesus. Mas agora, por que o Espírito Santo não estava neles? Oh meu Deus, por que, Senhor? Por que o Espírito Santo não estava neles? É simples. A resposta está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 17. É muito simples por que o Espírito Santo não estava neles. Capítulo 3 de 2 Coríntios, e versículo número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, o Espírito de Deus estava no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, e eles estavam andando com o Senhor. Então o Espírito estava ali perto deles, e ensinando a eles pessoalmente. Por isso que Jesus exortava-os dizendo: ó homens de pequena fé. E hoje esse Espírito está em nós, o Espírito da vida, o mesmo Espírito que reviveu a pessoa do homem de Jesus, o ressuscitou dentre os mortos, e depois foi levado ele aos céus. Aí então Jesus intercede e fala: deixa que meu Espírito habite neles, Pai, porque eu quero buscá-los cheios da tua graça e lavados naquele sangue que eu verti na cruz. E isso aconteceu, amados. Por isso que você é cristão hoje. Então essas perguntas todas têm resposta. Por que o Espírito Santo não estava neles? Porque o Senhor estava com eles. E eu vou passar a vocês algumas provas bíblicas que nos ensinam sobre tudo isso. Convido você em Marcos capítulo 2, e vamos ler do versículo 18 ao versículo 20.
Evangelho segundo Marcos, ou Marcos capítulo 2, e vamos ler os versículos 18 ao 20, quando alguns discípulos de João Batista e alguns fariseus questionavam Jesus, porque os discípulos deles não jejuavam, sendo que aquilo era uma tradição judaica. Como eles não jejuam? E aí então você vai entender o que nós estávamos dizendo há pouco. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 18 ao 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas não jejuam os teus discípulos? Então Jesus disse-lhes: pode porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto com eles está o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não precisam jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Aleluia. Oh, rapaz. Oh, igreja de Jesus, meu Deus. Deus fala tão claramente conosco. Eles não precisavam jejuar, porque o Senhor estava ali com eles. Aí você vai entender agora que no versículo 20 Jesus diz algo assim: quando eu for, eles vão talvez jejuar. Não, eles vão precisar jejuar, eles terão que jejuar. Diga para a pessoa do seu lado, diga para você mesmo: eu tenho que jejuar, eu preciso jejuar. Ou diga para a pessoa do seu lado: você tem que jejuar, você precisa jejuar. Amém? Presta bem atenção, meus irmãos, é muito séria essa revelação. Nós temos que jejuar, nós temos que, sim, é necessário, e Jesus disse isso claramente no versículo 20: mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então terão que jejuar naqueles dias. Meu Deus. Agora vamos entender na visão o que é jejum. Obviamente na visão humana nós temos uma explicação simples, né? Qualquer um aí que está nos assistindo, na visão humana, o que é o jejum? É fácil entender isso na visão limitada humana. O jejum, na maioria daqueles que conhecem essa palavra da humanidade, é aquele que é feito para algum benefício do corpo. Por exemplo, o jejum em forma de dieta para emagrecimento, o jejum para se fazer exames, tudo isso para benefício do quê? Do corpo. Esse jejum é conhecido. Agora o jejum espiritual não é conhecido, pois ele é para benefício, não é nem conhecido e nem muito bem visto, porque ele é para benefício da alma, do espírito. O que é um jejum, ou qual é o jejum espiritual? É aquele que nos abstemos do que a nossa carne necessita, para humilhá-la. Aí que entra o texto: é preciso que eu diminua, que eu me humilhe, para que ele cresça. Entenda as escrituras, meus irmãos. Por que é feito o jejum? O que é o jejum? Tudo que eu me abstenho da necessidade da minha carne, justamente para humilhá-la, porque ela é soberba assim, ela não tem interesse em andar com Deus. Mas pastor, como é que a carne pode ter sua vontade? Não é o espírito e a alma que domina a carne? Deveria ser. Se fosse, você falou corretamente, se fosse o teu espírito dominando ela, um espírito cheio da unção de Deus, a alma lotada, repleta da graça de Deus, que maravilha seria. Seria um culto totalmente santo, puro. Mas infelizmente não é o que acontece com a humanidade, porque esse mundo jaz no maligno, e a nossa carne é exatamente o que está em Gálatas. Eu não estava programado para ler, mas eu vou buscar em Gálatas para saber exatamente qual que é o capítulo. Se eu não me engano, é o capítulo 5. O Espírito Santo me trouxe, então vou lá ler. Capítulo 5 de Gálatas diz assim no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, ou seja, em Espírito, com letra maiúscula, no Espírito de Deus, e não cumpras a concupiscência da carne, a vontade desenfreada da carne, porque a vossa carne, ela guerreia, milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, por sua vez,
milita também contra a carne, porque eles são opostos. E isto acontece para que você não faça o que deseja fazer. Olha aí, é tremendo, amados. Então, agora eu entendo. Então quer dizer que meu corpo, nem sempre eu tenho domínio dele. Exatamente. Porque há um outro espírito que, de uma forma sagaz, astuta, ele penetra na sua mente e em seu coração. Tenta ele dominar sempre o teu corpo, para torná-lo semelhante a ele. Um espírito caído, um espírito rebelde. É por isso que você vê a humanidade cometendo atrocidades. Porque quem está dominando a humanidade é o que domina esse mundo, cujo a palavra diz que esse mundo jaz no maligno. É preciso entender essas coisas. Então eu preciso humilhar a minha carne. Se eu sinto que eu não estou na vontade de Deus, se eu não estou nos caminhos desta palavra, se eu estou agindo fora desta palavra em alguma coisa, eu necessito, eu estou orando e não estou conseguindo sair disso. O apóstolo Paulo mesmo confessou. Ele disse: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu devo fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, o que eu não devo fazer, é o que eu faço. Então, amados, é o que diz as Escrituras. E as Escrituras são sagradas, elas são fiéis e verdadeiras. Em nome de Jesus, reflita um pouco mais sobre o que é o jejum. Então, a palavra diz que aquele que se humilhar certamente será exaltado. Porém há um oposto, que aquele que se exaltar será humilhado. Misericórdia. Então eu vou convidar você a entender isso. Deus nos convida e diz nas suas Escrituras, acabou de dizer o Senhor claramente, que quando o esposo for tirado, ou seja, Jesus subiu, está lá intercedendo por nós, esperando que a igreja cresça, que os inimigos todos sejam colocados debaixo dos pés do Senhor por essa noiva. Então ele disse claramente, enquanto estou com eles não preciso jejuar, mas agora quando for tirado eu, ele foi tirado do nosso meio, ele não anda conosco como pessoa, eu não posso vê-lo, mas o Espírito dele está em nós. Aí então nós temos que entender, para que eu possa ouvir a voz desse Espírito que fala com mansidão, com humildade. Ele não arrebenta tudo e entra com violência dizendo: você tem que cumprir as Escrituras. Ele é manso, ele é humilde, ele não tem pressa, porque o tempo é dele. Então ele diz: olha, eu sou manso, eu sou humilde. E ele diz também: olha, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu bato na porta, se alguém abrir eu entro. Mas o inimigo não é assim, amados. O inimigo é chamado nas Escrituras de ladrão, e ele arromba, ele entra com um só propósito, multiplicado por 3: matar, roubar e destruir. Então eu preciso ter vigilância, eu preciso estar usando as armas que Jesus disse que veio nos trazer. Ele diz claramente no capítulo 6 de Efésios, vá lá depois, reflita, a partir do versículo 10, que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Oração é armadura, louvor é armadura, a fé é o escudo, a palavra é a espada. Aí tem tudo, eu tenho o capacete da salvação, tem o cinto da justiça. Mas enfim, você precisa entender, em nome de Jesus, que você tem que estar revestido. O jejum faz parte da armadura de Deus, e nós precisamos, porque a Bíblia diz que aquilo que não sai, não é expulso com uma oração, só será expulso a certo tipo de demônios, castas, grupos de demônios, que só são expulsos pelo jejum e oração. Por que isso? Porque o jejum tem esse peso? Tem. Mas não entenda o jejum como uma coisa mística. Não, o jejum vai te aproximar, vai mortificar a tua carne, você vai conseguir ouvir mais. Entenda como se Deus estivesse gritando: filho, não vá por aí. Aí coloca um som muito mais alto para você não ouvir o alerta desse grito do pai: você está para cair, abre teus olhos, cuidado,
mas há um som maior, cobrindo a voz dele, porque você está envolvido com aquele som, com esse mundo. Então, mortificar a carne, o que te afasta de Deus, é simples, torna você mais próximo de Deus, e os seus ouvidos sensíveis para ouvir o que Deus está falando. Filho, aí você escuta, está do lado dele, está andando com ele. Filho, que bom estar aqui comigo, que você não se atreveu por aquele caminho era perigoso. Ah, pai, mas eu estou aqui com o Senhor não tem problema. Isso significa estar cheio do Espírito Santo, encheios do Espírito. Está compreendendo, igreja? Está compreendendo a importância agora do que é o jejum? E é isso que Deus quer essa noite nos ensinar a respeito do jejum. Como é que eu faço um jejum? Pastor, como é que eu faço? Qual que é o jejum certo? Meu irmão, minha irmã, um jejum que você fica aí levando a vida normalmente, isso não tem valor nenhum. O jejum precisa ser, no mínimo, respeitado como aquele momento. Se você está trabalhando, por exemplo, em tempos normais de trabalho, há muitas cidades que estão trabalhando, há muitas partes do mundo que estão trabalhando, mas especificamente nós aqui em Londrina está tudo fechado, só serviços essenciais. Mas em tempos comuns, normais, vamos imaginar você em tempos normais, você tem um tempo da sua refeição, tem? Então quando você está em jejum, aquele tempo que você não vai comer, vai lá, pega a palavra, busque a palavra, louve a Deus. Ontem eu entrei numa consagração com um grupo de pessoas, e junto com aquele grupo de pessoas havia um outro grande grupo em jejum. E no momento que eu entrei em consagração e jejum, ali eu só fiquei me alimentando das coisas de Deus. Já desliguei tudo em casa, fui para o meu quarto, ali já fiquei de joelho dobrado, já fiquei na palavra, e ao dormir, já umas 3, 4 horas da manhã, eu botei um louvor aqui no fone de ouvido, fiquei ouvindo louvor. Dormi mais umas 3 horas e pouquinho, quando foi 8h30, de pé, já levantei, já comecei de novo a buscar Deus, já fui para a consagração da palavra. Só depois que eu entreguei, mas com uma fome, acordei umas 7 e pouco da manhã, a barriga lá no fundo doendo, foi: Senhor, eu estou, isso é uma seta, eu estou em jejum, eu estou sendo alimentado pelo verdadeiro alimento. Naquele momento, como se o mal tivesse saído, aquela dor desapareceu no estômago, a fome foi embora, e eu bebo muita água, eu tenho muita sede de água. Quem me conhece de perto sabe que eu bebo muita água. Eu naturalmente bebo, normalmente 2, 3 litros, brincando de água por dia. Imagina, uma pessoa que bebe muita água, é difícil, mas no jejum nem sede, eu sinto nada, porque eu faço pedindo a Deus que mortifique a minha carne. Então como é que é o jejum, pastor? O jejum é no mínimo 12 horas, mas o que eu faço? Ele é válido se eu parar de comer e beber? Amados, ele é válido se você abster de tudo aquilo que a tua carne tem desespero. Não adianta você parar de comer e beber, ficar o dia inteiro no celular ali, brincando de Facebook, com piadas e tudo mais. Se você está consagrando, você está jejuando, tua carne está se divertindo. O jejum verdadeiro é aquele que você consagra. Mas enquanto estou trabalhando, acabei de dizer, você não tinha horário de almoço. O horário de almoço, pega lá a palavra, vai meditar na palavra, vai ouvir um louvor, vai glorificar Deus. Aonde você almoça, onde você fica? Ah, não vou almoçar, fica no carro, fica no carro. Entenda que jejum tem que ter seguido de propósitos. Mortificação da carne. Eu conheço pessoas, eu tenho aqui do meu lado, que ela fez jejum de 1 mês, se não me engano, de celular. Ela fez isso daí, mortificou a carne dela. Você quer fazer um jejum do celular? Se é isso, se você se tornou dependente disso, acha que isso vai ser difícil, vai ser dolorido para a tua carne, faça. Quanto mais doer na carne, melhor para a tua alma. Entenda esse mistério. Mas em consagração, oferecendo ao Senhor aqueles momentos. E olha o que diz as Escrituras, que você não deve demonstrar nem que está fazendo isso para as pessoas do mundo. Vou pedir que você vá comigo, deixa eu ver aonde que está isso, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6. Eu quero acreditar que vocês estão entendendo, e vão entender mais ainda. Eu estava nu, amados, não tinha uma palavra sequer. Deitei ontem, falei: Senhor, amanhã eu tinha que buscar o Senhor. Se você me revela no meio da semana o tema, essa semana o Senhor me revelou o tema, o que está acontecendo? Eu estou nu, Senhor, estou consagrando, estou jejuando, mas estou nu da palavra. O Senhor fala: calma teu coração, no tempo certo eu te revelo. E eu não sabia o que ele queria dizer.
Aí quando eu fui me consagrar para a palavra, ele falou, ele me permitiu ver um vídeo em que o presidente convoca a população para o jejum. O Brasil dia 5 agora, domingo. Ele falou, entendeu porque eu te revelei? Porque isso aconteceu ontem, se eu não me engano. Isso aconteceu ontem, à noite. Eu não tinha visto isso. Mas hoje de manhã Deus me fez ver e ali falou, por isso que eu vou te dar essa palavra, para que ela seja alcançada, seja levada a quem deseja fazer um verdadeiro jejum para essa nação brasileira. Em nome de Jesus. Vamos entender Mateus 6. Como é que eu jejuo então? Eu saio com uma bandeira dizendo, estou jejuando, não me incomode. Que existem pessoas que ficam carrancudas, porque está sentindo fome, porque está sentindo necessidade do celular, quando faz. Enfim, qualquer tipo de jejum. A tua carne tem que sofrer, mas ninguém tem que saber disso. Porque se alguém ficar com dozinho de você e falar, ô dó, coitado, coitada, vai lá, te consola, força para você, viu? Olha, força aí nesse jejum, viu? Deus é contigo, acabou. A tua recompensa já acabou ali, ó, acabou. Já pode entregar o jejum, porque não tem valor nenhum mais, porque você se fez de vítima. Mas é muito sério isso tudo. Mateus 6, versículos 16 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis vou ler de novo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como fazem os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Porém tu, quando jejuares, unja a tua cabeça, ou seja, penteia bem o teu cabelo, fica bonito, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que estais jejuando, mas sim somente a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê tudo que está em oculto, Ele te recompensará. Glórias a Deus. Aí está então a grande revelação sobre o que é o jejum e como se deve jejuar. A palavra de Deus diz que aquele que se exaltar, Lucas capítulo de número 14, eu disse isso há pouco. Agora eu vou ler as escrituras para você não pensar que é uma palavra de efeito do pastor. Tem muitas pessoas que não conhecem as escrituras, nem sabem que Jesus falou isso. Lucas 14, versículo 11, está muito claro nas escrituras que Jesus mesmo disse: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se prepara, humilhe tua carne, mortifica ela, deixa ela ficar irritada mesmo, deixa ela ficar brava com você, porque é o inimigo que está irado com você, que estava agindo naquela área da tua vida, na tua carne. Mortifica a tua carne, comece a ouvir mais a voz do Espírito Santo, porque no tempo devido o próprio Senhor te exaltará. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo percebeu, porque às vezes você fica falando assim, mas tem pessoas que não deixam não ser isso, né, pastor? Eu vou te dizer uma coisa, acho que no Novo Testamento não há como comparar, depois da pessoa de Jesus, um apóstolo, um seguidor de Jesus, um apóstolo dele, com tantas virtudes como alguém como Paulo. Então, será que Paulo é um bom exemplo para essa mensagem? Então veja em capítulo de número 12 e o versículo 7, que esse apóstolo disse assim, que ele quase queria se sobreviver. Ele reconhece que se não Deus não agisse ali, ele ia se sobreviver de tantas coisas que Deus estava fazendo na vida dele. Veja o que ele diz ali no versículo número 7, capítulo 12 de 2 Coríntios, e versículo 7. E para que eu não exaltasse-me pelas excelentes revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Olha, é muito sério isso. Muitas pessoas podem dizer, Senhor, mas eu não consigo jejuar, pastor, eu não tenho como, eu não tenho força para jejuar. Eu volto a dizer pelo Espírito de Deus, mas você tem que jejuar. Não consegue, mas você vai ter que jejuar.
Abstenha-se de qualquer coisa. Se o teu problema é comida, então coma. Qual que é a segunda coisa que tua carne não resiste? É tal coisa, então faça isso. Abstenha-se disso. Cada um sabe o seu limite, mas veja algo que não vai prejudicar a tua saúde, algo que você tem como vai sofrer, mas não vai te trazer prejuízo à saúde. Faça isso, abstenha-se, mortifique com a carne, porque Jesus diz que nós temos que fazer isso para podermos que Ele cresça em nós, que nós possamos estar mais perto do Espírito Santo. Esse é o detalhe. E obviamente perto do Espírito Santo eu vou escutar melhor a sua voz, as instruções que vai me fazer não cair, vai me iluminar o caminho, vai me guiar no caminho, porque eu estou ali, ligado no Senhor, e Ele falando comigo e eu ouvindo a sua voz. Então, amados, é esse que é o propósito do jejum, mortificação da carne. E a pessoa diz, não consigo jejuar. Bom, quando o médico falar para você fazer um jejum para realizar tal exame, você dá um jeito e faz, não faz? Pois bem, quando o teu nutricionista diz, olha, é preciso fazer aqui, senão você vai perder peso, ou então o teu personal training também fala a mesma coisa, você se mata, mas faz, dá um jeitinho para fazer, para agradar a tua carne. Isso quer dizer que o jejum, esse jejum do mundo aí, como é para benefício da carne, vale a pena o esforço. Pois eu te digo que o jejum para o benefício da alma é muito melhor, porque ele é eterno. E eu vou dizer uma coisa para você, como é fácil jejuar de Deus, né? Quantas pessoas que deixam de ouvir um culto, quantos já desistiram de assistir nessa live? Quantos? Quantos que vão parar? Ou já pararam de assistir a gravação? Se estivesse na igreja presencial, quantos que estariam olhando o relógio já? E criticando o pastoreio, esse culto não vai acabar. Porque estou louco para fazer jejum da palavra, do pão da vida. Eu estou pelo Espírito Santo, meu irmão. Eu estou pelo Espírito de Deus, minha irmã. E o Espírito de Deus só exorta quem ama. Se Ele está te exortando, se serviu para você, é porque Ele te ama. Um pai zeloso que quer o seu filho lá com Ele na eternidade. Então, no nome de Jesus, grave isso no teu coração. Jesus é o pão da vida, é o pão da nossa alma, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. E como o mundo gosta de jejuar dele, mas não gosta de deixar de jejuar pelas coisas do mundo, benefício da carne. Então, em nome de Jesus, não jejue de Jesus, não jejue da palavra. Jejue para mortificar a tua carne, não para matar a tua alma. É o que Deus manda dizer essa noite. O povo de Deus, e também até povos ímpios, receberam muitas bênçãos através do jejum. Eu podia trazer inúmeras passagens, mas vou encerrar esse culto apenas com duas passagens bíblicas. Uma do povo de Deus e uma que um homem de Deus foi usado para levar uma mensagem de Deus. E esse povo, mesmo no santo de Deus, teve a vitória. Foram poupados da ira de Deus. Começando pelo próprio povo de Deus, eu convido a todos que estão comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, no Velho Testamento, aonde o rei de Judá, Josafá, recebendo ele o recado de que inimigos estavam vindo com um grande exército, com grande fúria, e que era inevitável, seria tomada a tribo de Judá, seria totalmente tomada. Mas ele então se humilha, se prostra perante a Deus, recebe um recado do profeta, ele escuta o recado. Hoje um profeta está falando com você, há um recado de Deus para você. Josafá escutou. O nosso presidente da república escutou, do jeito dele, ali meio constrangido diante das câmeras, mas já deu o recado. Nunca tivemos um presidente da república que tivesse a ousadia de convocar um jejum em rede nacional. Pois bem,
Josafá proclamou esse jejum, assim como nós no Brasil, para termos nossa nação livre desse mal e para voltarmos ao ritmo de crescimento, para que todos possam ser prósperos. Foi ordenado pelo presidente da República, que também ouviu a voz de um profeta, ou de vários profetas, para que a nação, dia 5 agora, jejue, para o governo brasileiro, para que ele continue a governar com a autoridade do nome de Jesus à frente, e que esse mal saia do Brasil imediatamente. Então, no nome de Jesus. Segundo Crônicas, aconteceu isso com o rei Josafá, rei de Judá. Versículos 1 ao 3, segundo Crônicas 20, do versículo 1 ao versículo 3. Depois você pode refletir com mais calma a história toda. Vou ler só o principal aqui dentro desse foco. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, inimigos, filhos de Amon, inimigos, e com eles outros dos amonitas, vieram à guerra contra Josafá, rei de Judá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedim. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Depois você continua a história lá, e veja que obviamente recebeu a vitória. Nós vamos receber nossa vitória em nome de Jesus. Outra passagem lá no livro de Jonas, convido você a estar comigo no livro do profeta Jonas também, em o nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo de número 3, quando Jonas finalmente, depois de tudo que passou, resolve ir cumprir a vontade de Deus e a Nínive, e entregar a profecia a Nínive. Vou convidar que você vá comigo lá em nome de Jesus, em o livro do profeta Jonas. Glórias ao nome do Senhor. No capítulo de número 3, ele então vai e se dirige ao rei de Nínive, e o rei de Nínive, que era um povo totalmente bárbaro. Para você ter ideia, a revelação é que Deus iria destruir Nínive pelas bárbaras que eles cometiam. Os pecados deles já estavam enojando o Senhor, e Deus dá um recado duro para Nínive, que se eles não se convertessem, eles iam todos morrer pelas mãos do grande Deus de Israel. Então lá vai Jonas dar o recado. Ele então chega diante do rei de Nínive e prega a palavra. Versículo 1 diz assim, versículo 1 que eu disse, deixa eu ver, Jonas não, versículo 5 ao versículo 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se com um pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, humilhou-se, e fez uma proclamação que divulgasse a toda Nínive, por mandado dele, rei de Nínive, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem lhes se dê pastos, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente ao Deus de Israel, e se converterão a ele, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe esse Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles. Sabe agora, esse jejum que você vai fazer dia 5, Deus já está vendo ele. Deus viu as obras deles, como se converteram realmente dos maus caminhos. E Deus então não fez o mal que tinha dito que faria aquele povo. Glórias a Deus. Conclusão disso tudo, amados, para nós encerrarmos: o jejum é a humilhação da carne mesmo, para que o nosso espírito e a nossa alma tenha uma chance de se aproximar mais de Deus.
e com muito mais facilidade ouvir a voz do Altíssimo, o qual pelo seu Espírito habita em nós. E esse só tem um pensamento a nosso respeito, sempre pensamentos de paz e nunca de mal, para nos dar a todos, a nossas almas, o fim que nós desejamos, que a nossa alma tanto anseia, finalmente, a salvação. Eu encerro esse culto com o seguinte tema: orando, jejuando e vencendo. Orando, jejuando e vencendo. Orando, jejuando e vencendo. Repita comigo: orando, jejuando e vencendo. Em nome de Jesus. Bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vamos fazer então agora a oração pela campanha. Apresente sua campanha aqui diante das câmeras, para que nós possamos, diante desse altar que está apresentando, todas as campanhas da libertação, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos em meio à campanha, quem sabe alguns estão iniciando hoje. Eu peço a Deus que a tua unção esteja sobre todos, para que esse motivo pelo qual eles estão orando e apresentaram e escreveram na campanha, nesta folha que estão no poder deles, o Senhor honre a fé deles. Eles darão testemunho da tua glória sobre a vitória que eles já obtiveram pela fé. Quando vai acontecer literalmente para que deem testemunho, o Senhor o sabe, mas pela fé os seus filhos já tomaram posse dela, e eu ligo a minha fé com a deles, ligo essa convicção aqui na terra para estar ligado no Senhor, que sim, somos todos nós mais que vencedores em Cristo Jesus, podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.